Hoje em dia, para ser homem, você tem que ser fortão, né? Tem que ter 1000 de testosterona, tem que saber lutar jiu-jitsu. E se você não for rico aos 20 anos, você é um fracasso. E é esse o conceito de masculinidade que se prega hoje em dia. Inclusive, nos meio católicos também não se foge muito disso. Ou seja, para você ser homem, entre os católicos, se prega o seguinte, que você tem que casar com uma mulher virgem, né? Que você tem que o seu trabalho tem que impactar positivamente na vida das pessoas, etc. Que ainda você tem que ser forte, ainda você tem que saber lutar, porque você vai ter que defender a sua família, etc, 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 etc. Entenda uma coisa, a masculinidade, ela não se reduz a isso. Ser homem não é só isso. Eu não estou falando que esse tipo de coisa tá errado, tá? Tá tudo bem. É bom que o homem seja forte. É bom que o homem ganhe dinheiro. É bom que o homem saiba fazer uma luta. É bom que o trabalho do homem impacte na vida das outras pessoas. Isso tudo é bom. Mas não é o suficiente, ora bolas. Não é o suficiente. Ser homem é muito mais do que isso. E o maior exemplo de masculinidade que nós temos é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O Verbo encarnado. Deus que se fez homem. E ele tinha uma masculinidade plena. Ué, quer um exemplo melhor? Quer exemplo melhor? Só que ele não foi rico. Engraçado, né? Só que ele não foi rico. Só que ele não lutava jiu-jitsu. Por isso, tudo bem. Cada realidade tem cada realidade, cada um é cada um. Mas tem certas características na vida de Cristo que mostram uma verdadeira masculinidade. E é isso que eu quero trazer para vocês. Tem um livro muito bom do padre Miguel Ángel Fuentes, tá? Da coleção Virtus, se chama A Maturidade Afetiva de Jesus de Nazaré. Justamente, o primeiro capítulo é a virilidade de Cristo. E olha só que interessante, ele fala, uma pessoa afetivamente madura deve ser consciente de sua masculinidade ou feminilidade. Perdão, deve ser consciente de que sua masculinidade ou feminilidade é um dom de Deus. É um dom de Deus. Ser homem, ser mulher é um dom de Deus. E que através dessa realidade se expressa a vontade e missão que o Criador lhe atribuiu neste mundo. Isso é muito interessante. Porque a maturidade em relação à sua própria sexualidade convém em aceitar, primeiro, que você é homem, que você é mulher, e entender a sua missão no mundo. E, cara, é isso que todo esse movimento feminista vai contra, né? É isso que toda essa questão do marxismo cultural hoje em dia vai contra. Ou seja, o que o feminismo prega? O feminismo prega, né, que a mulher não pode se submeter ao homem, né? Que ambos têm os mesmos direitos, né? Que ambos têm as mesmas qualidades e que eles são iguais e que o homem não é superior à mulher. Caramba, peraí. Tudo bem, ambos têm a mesma dignidade. Tanto que, quando Deus foi tirar Eva de Adão, ele não tirou nem da cabeça, nem dos pés, tirou da costela. Para falar, embora eles sejam diferentes, tá? Embora cada um tenha uma função diferente, ambos têm a mesma dignidade. Ambos têm a mesma dignidade. Só que é isso. Muitas vezes vocês querem inverter os papéis, inverter os símbolos, inverter as funções queridas por Deus. Para bolas. Então, por um lado, você tem mulheres muito masculinizadas,
Isso é imaturidade em relação a si mesmo. Mas por outro lado, cara, existem muitos homens fracos. Fracos mesmo. Muito fracos. E é interessante que homens fracos que vivem na saia da mãe, né? Caras de 40 anos que estão morando com as mães, né? Que casam e são filhos da própria esposa, que não tomam iniciativa, que não trazem dinheiro para casa, que não trabalham, que não são fortes, que não provêm emocionalmente, que não provêm espiritualmente para casa. São caras fracos, entendeu? Largados. Fica jogando, sei lá, trabalha 1 hora de Uber e tudo falar pra mãe. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Na verdade, na verdade, esse movimento que eu falei, da definição de homem atualmente, é meio que como se fosse um reflexo disso. Porque imagina a cena, imagina a cena. Cara, você vê que tem homens fracos, que não trabalham, que são gordos, que ficam jogando o dia inteiro, e eles falam, não, peraí, isso daqui tá errado. Isso daqui não tá certo. Então, vamos resgatar a verdadeira masculinidade. Só que foram pro outro extremo. Então, para você ser homem, você tem que ser forte, roupa de lenhador, jiu-jitsu, ganhando bem. Percebe que são dois extremos? Tudo bem, como eu falei, é bom, mas não é só isso. Não é só isso. E isso é muito interessante, porque vou usar dois conceitos aqui, tá? Podemos falar assim, masculinidade e virilidade, tá? Se nós considerarmos que o ser homem é só o ser homem no aspecto biológico da coisa, ok, tudo bem. Então aí é ter testosterona, então aí é ser forte, então aí é saber lutar jiu-jitsu, porque, né, enquanto corpo, sou homem. Ok, mas será que o que Deus quis para masculinidade, para virilidade é isso? Então, se a gente for olhar por um aspecto biológico, cara, isso basta. Mas o ser humano não é só corpo, ora bolas. O ser humano, ele tem a sua parte biológica, ele tem a sua parte psíquica, ele tem a sua parte espiritual. Quando eu falo espiritual, no sentido imaterial, não propriamente religioso da coisa. Quanto inteligência e vontade. E ser homem também implica esses aspectos. Não é só biologicamente falando. Não é só biologicamente falando. É o domínio sobre as próprias emoções, uma inteligência clara, uma vontade forte. E como que você consegue alcançar tudo isso? Através das virtudes. Ó, virilidade, virtudes, tudo isso vem de vir, força, força. Esto vir. Tem aquela frase famosa da Bíblia, só que esse esto não é você é, não, é um torna-te, é um seja, ou seja, é algo que você ainda não é e que você tem que se tornar. Então, o homem não nasce homem. O homem ele tem que se tornar homem. O homem ele tem que adquirir as virtudes próprias de um homem. Caramba! Não é só falar grosso, não é só falar alto, não é só ser forte, não é só saber lutar. Não é só saber lutar. Se você quer homem enquanto masculinidade, né, enquanto aspecto biológico, ok, mas, cara, isso é muito pouco, entendeu? Isso é muito pouco. É como se você tivesse um computador, a base biológica, mas não tivesse nenhum programa. Aí não presta. Não adquiriu nenhum programa, não adquiriu nenhuma virtude, ora. Ou seja, imagina assim, imagina que o cara, ele é o homem, né? Másculo, forte. Trabalhou o dia inteiro, trouxe dinheiro para casa, fortão. Que exemplo, olha só, família rica. Só que ele chega em casa e a esposa tá de cabelo em pé, né? E aí as crianças estão sem tomar banho, não tem janta, a casa tá uma bagunça. E aí ele vira e fala, porque ele é másculo, porque ele é forte, por que que você não conseguiu arrumar a casa? Eu trabalho o dia inteiro, eu fico o dia inteiro fora, suando, tô cansado, só queria chegar aqui e ter uma agenda pronta, e essa casa aqui está uma bagunça? Pelo amor de Deus. Isso é ser homem? Isso é ter autodomínio? Não, não é. Mas biologicamente falando, pô, ele é forte. Mas por quê? Porque, como eu falei, o homem ele tem esse aspecto emocional, né, essa vida psíquica, as paixões.
E espiritualmente ele tem a sua inteligência à vontade. O homem de verdade é aquele que sabe dominar a si mesmo, dominar as próprias emoções. O homem de verdade é aquele que chega em casa depois de um dia exausto e, embora ele sinta vontade de ficar bravo com a esposa porque tá tudo uma bagunça, ele só queria ter paz em casa, ele vira pra si mesmo e fala: não, eu amo a minha esposa e eu vou ajudá-la. Eu vou ter esse autodomínio, eu tenho virtude. E eu vou falar: meu amor, como eu posso te ajudar? Pode deixar que eu dou banho das crianças, a gente pede um iFood, daí vai descansar um pouco. Eu tô aqui por você. Isso é ser homem. Esse cara, ele tem força, ele tem virtude, ele tem autodomínio. E é muito legal que o Padre Fuentes, nesse livro, ele vai trazendo vários aspectos da masculinidade de Cristo, desse autodomínio, né? Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu achar aqui. Tarará, aqui, ó. Ele é capaz de prolongados jejuns, como aquele que precede o começo de sua vida apostólica. 40 dias e 40 noites. Rapaz, você já ficou 3 dias sem comer? Você já ficou um dia sem comer? Você já ficou sem uma refeição? Como é que... É fácil, cara. Faz o teste. Pula o almoço. Faz um jejum. Chega na sexta-feira, não almoça. Quero ver como é que você vai estar de tarde. Quero ver se você vai ser a mesma pessoa, com a mesma paciência, com o mesmo autocontrole. Não vai. Imagina 40 dias e 40 noites. Caracas, isso é um autodomínio. Isso é ser homem. Isso é ser virtuoso. Ó, levanta-se logo ao amanhecer. Passa dias frequentes périplos apostólicos. Ele sempre viaja, né? E naquela época não tem carro com ar-condicionado e GPS com grau de alto. Inclusive tem até aquela passagem, ou seja, quando e Jesus, ele até manifestou a sua força. Eu não falo que o homem não tem que ser agressivo, mas quando ele expulsou os vendilhões do templo, né, que estavam fazendo do templo de Deus uma casa de comércio, ele usou força, pô, ele pegou o chicote, foi expulsando todo mundo. Mas foi uma raiva descontrolada? Não. Foi uma força descontrolada? Não. Foi uma raiva com autodomínio, o domínio da inteligência e vontade sobre suas próprias paixões. Que loucura! E Jesus Cristo era provedor. Quantas vezes ele fez a multiplicação dos pães? Olha, ele via que eles não tinham o que comer. E ele foi o provedor e ele proveu o alimento, cara, físico. Para uma multidão de pessoas. Jesus Cristo era provedor. Ele cuidava dos apóstolos, ele era um pai para os apóstolos. Olha quantos exemplos. Cara, imagina o Horto das Oliveiras, cara. Imagina o Horto das Oliveiras. Ele tem é incrível, cara, incrível. Jesus Cristo, ele sabia perfeitamente tudo que ele ia passar. Gente, ele apanhou tanto, mas apanhou tanto que quem olhava para ele na cruz já não conseguia enxergar uma pessoa, já não tinha um aspecto humano. Meu Deus, imagina o sofrimento. Conta-se que quando foram gravar A Paixão de Cristo, Mel Gibson, ele tentou ser o mais real possível. Então os flagelos, né, eram como que era da época, assim, sabe? Não lembro qual que era as garras, enfim, era o flagelo real. Só que era tudo dublê, porque senão, coitado do ator que ia tava fazendo a Cristo, né? E numa dessas cenas, meio que... Aí eu não vou saber explicar muito bem, mas meio que tinha umas bolsas de sangue aqui, então não afetava o dublê. Só que numa dessas, eles erraram e ele realmente foi atingido, né? Com a mesma arma, me fugiu o nome, o mesmo chicote que atingiram a Cristo. Com um golpe que ele tomou, ele ficou dias de cama. Imagina Cristo. Imagina Cristo que foi crucificado e ele sabia tudo que ele ia sofrer. E mesmo assim, ele ficou tão agoniado que ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Olha o autodomínio. Olha que força Cristo tem. Isso é ser homem de verdade. Essa é a força verdadeira de um homem. Inclusive, aqueles homens que só gritam,
são os homens mais inseguros, porque eles não têm confiança em si, porque eles não têm confiança sobre a masculinidade. Para se sentir seguro e para se impor, eles gritam. Mas isso não é força, isso é fraqueza. Cristo morreu na cruz, cara, como um malfeitor, desfigurado. Você é capaz disso? Maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é capaz? Deixa eu fazer uma pergunta. Se tivesse que te crucificar pela sua esposa, você seria crucificado? Difícil. Se sem reumatismo, eu seria. Será mesmo? Tá entendendo o que é ser homem? Cara, e ter barba, roupa de lenhador, falar alto, ter voz grossa, né, ter testosterona, lutar jiu-jitsu, não vai te trazer isso. Pare de se reduzir a isto. Ser homem é ser virtuoso, assim como Cristo foi. E a virtude vem de força. Isso é ser homem de verdade.